Bom dia, pessoal. Então vamos ver o final da Grécia Antiga, agora a nossa última parte. A gente já viu sobre a fundação lá, o começo, a mitologia dos povos lá, como é que começou, as invasões e as principais cidades, né? Atenas e Esparta, que são as mais famosas. Então a gente vai ver um pouco da cultura e da sociedade da Grécia Antiga e como é que funcionava da religião, da escravidão, que vai ser a primeira parte aqui. A escravidão lá na Grécia Antiga não é aquela coisa que a gente tem ideia aqui no Brasil da escravidão colonial, né? Que os caras sequestravam um monte de gente e traziam para ser escravo e vender as pessoas. Na Grécia Antiga, a escravidão era o pessoal que perdia as batalhas. Então você ia lá, conquistava um povo lá, invadia uma região nova, matava uma galera, as pessoas que sobravam vivas se tornavam escravos, né? E também em algumas regiões da Grécia, se você ficasse devendo, você virava escravo. Então, se você não pagou suas contas lá, emprestou a semente para fazer uma lavoura lá e deu ruim a tua lavoura, deu a safra ruim, você não conseguiu pagar, você tem que virar escravo da pessoa que você emprestou. Então, a escravidão era um monte de gente, quase todo mundo tinha escravo na Grécia, né? Em Esparta, lá que a gente já viu, os escravos eram da cidade de Esparta, eles emprestavam, e nos outros lugares as escravos tipo, eram das pessoas, né? Então, o cara poderoso lá ia adquirindo escravo lá, alguns lugares também eram da cidade, que era emprestado para a aristocracia, né? Mas o que movia a economia na Grécia Antiga era a escravidão. A galera que trabalhava era tudo escravo, né? Então você podia ali ser, era prisioneiro de guerra, né? Ou às vezes até a família, às vezes o cara podia, eu fiquei devendo, em vez de eu virar escravo, entregava um filho para ser escravo, né? Daí depois que a gente viu lá em Atenas, que o Solon fez a lei lá proibindo a escravidão por dívida, daí na região perto da Grécia, de Atenas, que chamava de Ática, nessa cidade mais perto, foi diminuindo a escravidão, né? E daí o que as mulheres era escravo doméstico, né? Não era que nem aqui no Brasil lá que ficava apanhando e tal. A pessoa era escravo, aceitava ser escravo e vivia, era normal, né? Não era, não fizesse, tinha que obedecer, era que nem fosse trabalhar para alguém de funcionário, só que não tinha salário, né? Então as mulheres faziam mais serviço doméstico, fazia lidar também com grão, né? Fazer tecido, ajudava as mulheres do senhor, no caso, né? E os escravos masculinos, a maioria era trabalho pesado, né? Tipo, arar a terra, né? Não tinha trator, desviar rio e coisa, cuidar do gado, essas partes que ficavam mais para os homens fazer, né? A filosofia, a gente já falou um pouquinho, né? A filosofia, que é o amor da sabedoria, seria, ela começou na Grécia, né? O início na China também, tem os filósofos lá que a gente já viu, né? O Confúcio lá, mas na Grécia que vai ser a parte mais famosa da filosofia ocidental, que vai virar o que a gente tem hoje, né, do nosso mundo ocidental aqui, começou lá na Grécia Antiga, tipo, você tentar explicar o mundo através da lógica, né, não ver não só dos deuses quiseram assim, então você vai analisar a natureza lá, que nem a gente vai ver da doença ali, que as doenças também vão ter causas, né. E daí tem os três filósofos mais famosos lá, que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que você já deve ter estudado na aula de filosofia, né? Antes do Sócrates tinha outros filósofos, daí o Sócrates começou a. E esses caras era tudo no. O Sócrates era anti-livro, né? Ele dizia que você tinha que ter tudo na cabeça as coisas. E daí o Sócrates foi professor de Platão e o Platão foi professor de Aristóteles, né? E esses aí que disseminaram a filosofia. E daí lá na Idade Média, o padre Santo Agostinho que vai retrazer a filosofia do Aristóteles para o mundo medieval, né? Que é o que vai chegar para nós depois. E daí que vai ser resgatado lá da Grécia Antiga. No Renascimento que vocês vão estudar no que vem, os que passarem de ano. E a religião era politeísta, né? Como todos esses povos que a gente viu tirando os hebreus, todos eles tinham vários deuses. Então, na Grécia também não era diferente, né? E cada cidade tinha seus próprios deuses, né? Cada deus protetor. Tinha a cidade de Atenas, a deusa era Atena. Em Esparta era o Ares, que era o deus da guerra. Então cada cidade tinha um deus de acordo com as coisas que eles acreditavam, né? Cada cidade. Tinha esses três deuses principais aí, né? O Poseidon, que seria o deus dos mares. O Zeus, que era o deus da terra, de tudo aqui. E o Hades, que era tipo o deus do mundo dos mortos, né? Tipo, ele que cuidava, a galera morria, ia todo mundo ia pro Hades. E daí quem foi um herói, fez alguma coisa útil, ficava num lugarzinho melhor, né? Tipo a ideia do paraíso. Então, como todos os lugares do mundo antigo
politeísta, né, tirando os hebreus, a religião não era só um sisteminha de crença ali. Os caras acreditavam que Deus estava sempre ali, né? Se tropeçou numa pedra, foi Deus que fez. Você conseguiu vencer uma batalha, foi Deus que te ajudou, né? Algum Deus, né? Que tinha vários. Então, e aí que na Grécia que os deuses vão começar a ter a forma de gente, né? Lá na Mesopotâmia, lá nos outros, no Egito, os deuses eram misturados com animais e tinha algumas coisas. Na Grécia Antiga que os deuses vão ser igual às pessoas, né? Eles vão também ter as virtudes das pessoas e os defeitos, né? Então, o Deus podia ser bonzinho, podia ser mau, ter ódio, ficar com raiva, sentir prazer, perdoar as pessoas. Então, o Deus tinha o sentimento das pessoas, cada deus com as suas peculiaridades, né? Mas e aí a parte que tem que lembrarem é que os deuses começaram a ser igual aos seres humanos. Aí mais algum pouquinho dos desenhos dos deuses, né? Alguns deuses desses aí se tornaram deuses romanos, alguns até viraram católicos depois. Mas eles tinham o panteão dos deuses. E os deuses moravam no Monte Olimpo. Então lá no Monte Olimpo os Zeus eram o chefe e os deuses moravam lá, né? A gente vai falar mais um pouquinho que as Olimpíadas vai ser sobre isso aí. Então, quando tinha alguns momentos que a pessoa usava mais para divulgar, fazer as religiões, fazer suas práticas, né? Então, quando nascia gente, quando tinha funeral, quando ia ter um sacrifício, né? Então, tinha várias coisas, a época da colheita, agradecer, pedir coisa, né? Cada tinha várias modalidades da religião, né? Então, umas das galera fazia mais em casa, né? Tipo, você ia um velório lá, teu parente fazia em casa, você queria fazer pra tua lavoura, e tinha algumas coisas que era pública, tipo que nem as procissão que a galera faz hoje em dia, lá na Grécia Antiga começou esse costume aí. Então daí tinha algum lugar sagrado lá, alguma montanha, algum rio, a própria cidade de Olímpia, que vai ser as Olimpíadas lá, né? E daí tinha os magistrados da cidade, que era tipo fosse o padre, né? Os sacerdotes, que faziam os trâmites lá da religião deles, né? Cada cidade com o seu deus protetor lá. Também os Jogos Olímpicos, que são as Olimpíadas, que a gente chama hoje em dia, também começaram lá na Grécia por causa dos deuses. Então esse Monte Olimpo, lá que os deuses moravam, era perto da cidade de Olímpia. E daí nessa cidade de Olímpia que eles começaram a fazer os jogos lá de 4 em 4 anos. Então começou em 776 a.C. primeiro, e sempre tinha jogo. Quando tinha as Olimpíadas, parava a guerra, parava tudo. A Olimpíada tipo servia para os caras treinar, né? E mostrar que tinha os melhores atletas, né? Que seriam os melhores soldados. Então, olha lá, a guerra. Esparta ganhava bastante combate pessoal lá, mostrando que tinha os melhores guerreiros. Então, quando você ia mexer com os Esparta, já sabia que eles tinham os guerreiros bons, né? Os atletas. E só participava gente livre, ou só pessoa que era livre e quem que era grego, né? As mulheres eram proibidas de participar. E daí depois teve uma mulher que participou, tem uma lenda lá, que daí depois que essa mulher participou, que ela era fortuna lá de Esparta, que os caras começaram a competir pelado, pra tipo, mostrar que era homem, né? E daí as Olimpíadas vão parar um tempo lá na Grécia e depois, agora na era moderna, que os franceses lá, com mais umas pessoal, vão tentar retomar ela. Tentar não, porque tem até hoje, né? Eles conseguiram retomar a Olimpíada para promover a paz entre as nações, a ideia, né? Tinha vários jogos, né? Tinha o Pancration, que era as partes de luta. Tinha a corrida dos Hoplita, que era o cara correr com a armadura, né? No caso, o escudo, a sandália ali, a espada. Tinha, o cara corria mais rápido com os equipamentos de guerra. Assalto arremesso de lança, né? Do dardo, no caso, que tem até hoje, que já era pro cara treinar pra guerra, né? Então tinha várias modalidades e algumas não tem mais e outras até hoje se mantém. O Pentaton lá mudou as coisas, mas ainda existe, né? E também, para quem odeia história, foi lá na Grécia Antiga que começou essa história de estudar história, né? De registrar as coisas, não só contar a causa. Então, o cara que começou com isso foi o Heródoto. Então, ele viajou por alguns lugares lá do mundo antigo, foi para o Egito, foi para a Mesopotâmia, e daí escreveu os livros, tipo, tentando registrar as coisas, né? Sem só puxar a história dos 300 de Esparta lá, ele que escreveu. E daí um pouco é sempre puxado pro lado dos gregos, né? Os gregos são melhorzinhos que os outros. Então, se o cara é ele que escreve a história, ele vai puxar pro sardinha, a brasa pra sardinha dele, né? Tem um outro cara também, historiador lá famoso lá da Grécia, que é o Tucídides. Ele escreveu sobre a Guerra do Peloponeso lá, que é a guerra entre Atenas e Esparta, né? Outro cara importante é o Hipócrates, que seria considerado o pai da medicina, né?
Ele que começou a querer, tipo, analisar as causas, não que você estava doente porque Deus te jogou uma praga. Tipo, você está com congestão porque você comeu tal coisa. Então, os caras vão, tipo, analisar com um diagnóstico, né? E daí tentar um tratamento. Ele é considerado o pai da história, mas já tinha no Egito um Imhotep, que é um vizir do czar, que também praticava medicina, arquiteto. Os caras tinham que saber de tudo, não adianta, não era que nem hoje em dia que é só especialista nas coisinhas. E aí mais uns outros nomes da Grécia Antiga, que são famosos, né? O Euclides, o Arquimedes e o Pitágoras, que são cientistas da área da matemática, né? O Homero, que escreveu as poesias gregas lá, a Ilíada e a Odisseia. O Alexandre o Grande, que vai ser o maior conquistador do mundo antigo. Depois dessas guerras e tudo, a gente vai ver um pouquinho do Alexandre. Ele, quando teve essa guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, a Grécia ficou toda destruída. E daí o pai do Alexandre já tinha começado a montar um exército, que era a cidade da Macedônia, que também era grega, e depois o Alexandre vai conquistar toda a Grécia, vai conquistar até na Índia, vai conquistar a África, o Egito, um monte de lugar. O Tales de Mileto também, que era matemático, e a Hipátia, que também lidava com matemática, né? Ela que vai inventar, tipo, descobrir a teoria das uma curva elíptica, não só circular, que é o que vai servir para depois provar o movimento dos planetas, né? Então é isso aí, pessoal. Estudem que o conhecimento fica e a pandemia vai embora. Até mais. Valeu.